A luz do fim da tarde entra pela janela da minha sala enquanto arrumo o retrato da minha primeira comunhão. Tô fazendo 72 anos hoje. Meu nome é Maria das Graças Ferreira. Nasci e cresci em Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia, onde o Rio São Francisco era mais que água. Era a nossa vida, nosso sustento, nosso destino. Tô sentada aqui, com minhas mãos toda enrugada, vendo a chuvinha fina que cai lá fora. O povo diz que chuva é bênção, mas nem toda bênção chega do jeito que a gente espera. A minha veio depois de uma tempestade que durou anos. Hoje eu tomei coragem de contar essa história que ficou guardada nas funduras do meu peito por mais de 50 anos. Cresci numa casa de barro, com chão batido e teto de palha. Era pobre de marré, mas rica de amor da minha mãe, Dona Sebastiana, mulher de fibra que lavava roupa para fora para dar de comer para nós 4. Eu e meus 3 irmãos. Meu pai? Meu pai. Seu Antônio era homem temente a Deus. Pelo menos era isso que ele dizia quando batia na mesa, exigindo silêncio, ou quando apertava forte o cinto na mão. Quem poupa a vara, odeia o filho. Ele repetia como um mantra, enquanto nós tremíamos de medo. Minha mãe baixava a cabeça, quietinha que nem passarinho assustado. Deus está vendo tudo, ela sussurrava para nós quando ele saía para bebericar na venda do seu Zé. Na nossa cidade, a igreja era o centro de tudo. O padre Joaquim era quase um santo para todo mundo. A palavra dele era lei. Homem sério, de olhar penetrante, que parecia enxergar cada pecado escondido no fundo da alma da gente. Eu tinha 19 anos quando tudo mudou. Tinha acabado de conhecer o João, filho do dono da farmácia. Menino bonito, de sorriso largo, que tocava violão nas festas da cidade. Quando ele olhava para mim, sentia um calorzinho gostoso subindo pelo pescoço. Pecado, talvez, mas era um pecado tão doce que não dava para resistir. Numa noite de Santo Antônio, João me pediu para dançar. Eu, toda boba, aceitei. Dançamos juntinhos, sentindo o cheiro um do outro, as mãos dele na minha cintura. Foi só isso, juro por Deus, só uma dança. Mas bastou pro Tonho, sobrinho do padre, ver e contar para todo mundo que eu estava me oferecendo pro rapaz. A fofoca voou que nem vento na roça seca. Quando cheguei em casa, meu pai já estava esperando, cinto na mão, olhos vermelhos de raiva. Desgraçou a família, ele berrava enquanto mamãe chorava. Agora só tem um jeito de limpar nossa honra. No dia seguinte, padre Joaquim veio pessoalmente na nossa casa. Sentou na mesa da cozinha, aceitou o café que mamãe ofereceu com as mãos tremendo. Maria tem vocação, ele disse, como quem fala do tempo. Deus está chamando. Eu não entendia direito o que estava acontecendo. Vocação? Que vocação? Eu só queria ser professora, casar, ter filhos. Queria sentir de novo aquele calorzinho que o João me fazia sentir. Tem um convento em São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. As irmãs da Divina Providência vão acolher Maria. Lá, ela vai encontrar o caminho de Deus e limpar sua alma. Meu pai concordou na mesma hora. Mamãe chorou baixinho, mas não disse nada. Quem era ela para contrariar a vontade de Deus? E quem era eu, uma simples menina do interior, para fazer o mesmo? Arrume suas coisas, foi só o que meu pai disse. Você vai semana que vem. Naquela noite chorei até secar. Alisava minha única boneca de pano, a Florzinha, que mamãe tinha feito quando eu era pequena. Não queria ir embora, não queria ser freira, não queria deixar minha cidade, meus sonhos, o João. Foi tia Zefa quem me consolou. Ela morava 2 quintais depois do nosso e era parteira. Mulher sábia que conhecia os mistérios das ervas e das estrelas. Minha filha, às vezes a gente precisa seguir um rio que não escolheu, para depois encontrar o mar que é nosso. Guarda isso no coração. Na véspera da viagem, consegui ver o João escondida. Nos encontramos atrás da igreja, onde ninguém ia a essa hora. Ele segurou minhas mãos, tinha lágrimas nos olhos. Vou esperar você, Maria, o tempo que for.
Como era ingênuo meu João, como éramos ingênuos nós dois, achando que o mundo era simples assim, que bastava querer para poder. A viagem foi longa. 3 dias de jardineira sacolejando na estrada de terra, depois mais 2 de trem. Eu nunca tinha saído de Bom Jesus da Lapa. Tudo era novo, assustador. Carregava comigo apenas uma trouxinha de roupa, a medalha de Nossa Senhora que mamãe me deu e um terço de madeira que era da minha avó. Quando cheguei em São Félix do Araguaia, já estava com a alma pequena de tanto medo. A cidade era maior que a minha, o rio Araguaia mais largo que o São Francisco. E o convento? O convento parecia uma fortaleza com seus muros altos e janelas estreitas. Irmã Angélica me recebeu no portão. Mulher alta, magra, de rosto comprido e pele branca feito papel. Devia ter uns 50 anos, mas parecia bem mais. Era a Madre Superiora, a dona daquele lugar. Bem-vinda à casa de Deus, ela disse sem sorrir. Aqui você vai aprender disciplina, obediência e temor ao Senhor. Naquele primeiro dia, me levaram para uma sala pequena onde cortaram meu cabelo bem curto, meu cabelo preto e comprido que João tanto admirava. Caiu no chão que nem folha seca no outono. Depois, tiraram minhas roupas, me deram um banho frio e me vestiram com um hábito áspero que coçava a pele. A partir de hoje você não é mais Maria de Bom Jesus da Lapa. É Irmã Maria da Divina Obediência. Naquela noite, deitada num colchão duro, numa cela fria e escura, chorei baixinho para ninguém ouvir. Abracei meu corpo dolorido e tentei lembrar do calor da minha casa, do cheiro de pão que mamãe fazia, do sorriso do João. Tentei não esquecer quem eu era de verdade. Os dias no convento seguiam sempre iguais, como contas de um terço infinito. Acordávamos às 4 da manhã com o sino. Rezávamos de joelhos no chão frio por 1 hora. Depois limpávamos o convento em silêncio absoluto. Língua parada não cria ferida, repetia a irmã Angélica quando alguém cochichava. O café da manhã era um pedaço de pão duro e um copo de leite aguado. Depois, mais orações, trabalho na horta, aulas de catecismo, costura, tudo em silêncio, tudo de cabeça baixa. À noite, mais orações e depois dormir com fome e frio. Havia outras 27 noviças no convento. Meninas como eu, de olhar assustado, mãos trêmulas, algumas mais novas, de 15, 16 anos. Ninguém contava sua história. Era proibido falar do passado. O mundo lá fora está morto para vocês. Dizia o padre Anselmo, um homem gordo de olhos pequenos que vinha uma vez por semana ouvir nossas confissões. Foi na 3ª semana que conheci Rosa. Ela trabalhava na enfermaria e parecia diferente das outras. Tinha um olhar vivo, atento, como se estivesse sempre pensando em algo que os outros não viam. Um dia, quando eu limpava o corredor, ela passou por mim e deixou cair um bilhetinho. Cuidado com o que diz na confissão. Estava escrito com letra tremida. Achei aquilo estranho. Por que ter cuidado? Confissão não era sagrada. Não era para limpar a alma da gente. Logo entendi o que Rosa queria dizer. Na minha próxima confissão, contei ao padre Anselmo que sentia saudade da minha família. No dia seguinte, fui chamada à sala da Madre Superiora. Ela sabia exatamente o que eu tinha confessado. A saudade é obra do demônio, ela disse, com uma régua de madeira na mão. Vamos tirar esse mal do seu corpo. Estendi as mãos como as outras noviças me ensinaram. 10 chibatadas em cada palma. Mordi os lábios para não gritar. Agradeça pelo castigo, ela ordenou. É pelo bem da sua alma. Obrigada, madre, eu disse com a voz embargada, lágrimas escorrendo. Foi então que comecei a entender que aquele lugar não era a casa de Deus que diziam. Era uma prisão. Uma prisão disfarçada de santidade. E eu era uma prisioneira sem crime, cumprindo pena por ser jovem, por ter dançado com um rapaz, por ter sonhado. À noite, deitada na minha cela, ouvia choros abafados pelos travesseiros. Não era só eu que sofria. Todas sofriam. Todas tinham sido mandadas para lá contra a vontade, por pais, padres,
ou pela tal vocação que ninguém sentia de verdade. Rosa começou a me procurar escondido. Nos encontrávamos rapidinho quando limpávamos a capela. Ela estava no convento há 3 anos, vinda de Piumhi, Minas Gerais. O pai a mandou para lá, quando descobriu que ela queria estudar medicina. Não é de Deus esse lugar, Maria? Ela sussurrava. Tenho visto coisas. Não conseguimos terminar a conversa naquele dia. A irmã Dulce nos flagrou conversando e fomos castigadas. Ficamos de joelhos no milho por 2 horas, rezando o terço. Quase 1 mês depois desse castigo, numa noite de tempestade forte, vi algo que nunca vou esquecer. Não conseguia dormir por causa dos trovões. Ouvi passos no corredor, portas abrindo. Espiei pela fresta da minha porta e vi o padre Anselmo entrando na cela de uma noviça jovem chamada Teresa. Atrás dele, irmã Angélica, segurando uma vela, vigiava o corredor. Na manhã seguinte, Teresa não apareceu para as orações. Quando perguntei por ela para a irmã Carmen, a mais velha das freiras, ela desviou o olhar e disse baixinho: algumas provações são maiores que outras. Reze por ela. Rosa me confirmou o que eu temia. Não era da primeira vez que isso acontecia. Havia um sistema de silêncio e cumplicidade que protegia os abusadores e punia as vítimas. Se falarem, ninguém acredita, explicou Rosa. Somos mulheres, somos noviças. Eles são os representantes de Deus na terra. Meu coração ficou pequeno, apertado. Senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Raiva do meu pai que me mandou para lá, do padre da minha cidade, dessa igreja que prendia mulheres e permitia que fossem abusadas em nome de Deus. Como vamos sair daqui? Perguntei para Rosa uma noite, as duas escondidas na despensa. Ainda não sei, ela respondeu. Mas vou descobrir. Confie em mim. Os meses foram passando, lentos como lesma em subida. Aprendi a sobreviver naquele lugar. Abaixava de cabeça, obedecia. Rezava em voz alta, confessava apenas pecados inventados e inofensivos. Por dentro mantinha acesa a chama da Maria que foi um dia, a menina de Bom Jesus da Lapa que sonhava ser professora, que amava o rio, que dançou com João. Numa noite, estava ajudando na cozinha quando ouvi irmã Dulce conversando com irmã Angélica. Falavam sobre uma inspeção que viria de Campo Grande. Bispos importantes que iriam visitar o convento na próxima semana. Temos que esconder as problemáticas, dizia a irmã Angélica. Teresa ainda está com marcas visíveis, e aquela outra, a Lúcia, continua se recusando a comer. Vamos mantê-las no porão até a visita passar. Porão? Que porão? Nunca tinha ouvido falar de porão naquele convento. Quando contei para Rosa, seus olhos brilharam. Eu sabia. Já tinha ouvido rumores. O porão deve ficar debaixo da capela. É lá que elas escondem as meninas que tentam fugir ou que ficam diferentes depois das visitas do padre. Naquela noite, não consegui dormir. Pensava em Teresa, em Lúcia, nas outras meninas presas lá embaixo, no escuro, sozinhas. Pensava no João. Será que ainda se lembrava de mim? Pensava na minha mãe. Será que chorava por mim todas as noites como eu chorava por ela? Nós vamos dar um jeito, prometeu Rosa, apertando minha mão no dia seguinte. Deus ajuda quem se ajuda. E não é esse Deus deles que eu estou falando. É o Deus verdadeiro que ama, que liberta. Não o que prende e castiga. Na véspera da chegada dos bispos, o convento virou um formigueiro. Todo mundo esfregando, limpando, polindo. Madre Angélica mais nervosa que gato em dia de chuva, gritando ordens para todo lado. Foi aí que Rosa e eu vimos nossa chance. Escalaram a gente para limpar a capela, que era onde os bispos iam rezar a missa no dia seguinte. Enquanto as outras noviças arrumavam os bancos e o altar, nós duas fingimos que estava tudo normal, mas nossos olhos procuravam qualquer sinal do tal porão. Ali, sussurrou Rosa, apontando para uma porta pequena atrás do confessionário. Tô de olho naquela porta faz tempo. Nunca vi ninguém entrar ou sair por ela em plena luz do dia. Ficamos esperando a melhor hora. Quando irmã Dulce saiu para buscar mais cera,
e as outras noviças estavam ocupadas limpando os vitrais. Nós nos esgueiramos ligeiro até a portinha. Estava trancada, claro. Mas Rosa, esperta como só ela, já tinha um grampo de cabelo escondido no bolso do hábito. Aprendi isso com meu irmão, ela cochichou enquanto mexia no grampo dentro da fechadura. Ele abria a despensa de casa quando a gente queria roubar doce. Depois de uns minutos que pareceram uma eternidade, a porta fez um clique. Nossos corações batiam tão forte que pensei que todo mundo ia ouvir. Dentro da porta tinha uma escada de pedra, escura e úmida, descendo para o que só podia ser o tal porão. Vamos voltar depois, Rosa disse. À noite, quando todo mundo dormir, nós duas mal conseguimos jantar de tanta ansiedade. Na hora das orações noturnas, repetia as Ave-Marias sem nem prestar atenção, pensando só no que a gente ia fazer depois. Se a gente for pega, eu sussurrei para Rosa quando estávamos voltando para os nossos quartos, vão nos castigar pior que tudo. Se a gente não fizer nada, ela respondeu com aquele olhar firme. Nunca vamos sair daqui. E aquelas meninas lá embaixo vão continuar sofrendo. Esperamos até meia-noite, quando o convento inteiro parecia dormir. Só se ouvia o vento batendo nas janelas e, de vez em quando, algum choro abafado vindo de alguma cela. Descalças, para não fazer barulho, saímos dos nossos quartos e nos encontramos no corredor. Estava escuro que nem breu, mas Rosa tinha conseguido uma vela pequena. Andamos pé ante pé, rezando baixinho de verdade agora, pedindo proteção não para as freiras ou para os padres, mas para Deus mesmo, se é que ele ainda estava ouvindo a gente. Chegamos na capela sem problemas. A lua entrava pelos vitrais, fazendo desenhos coloridos no chão. Eu tremia que nem vara verde, metade de medo, metade de frio. Vamos! Rosa pegou minha mão e juntas fomos até a portinha. Ela não precisou nem usar o grampo dessa vez. A porta tinha ficado destrancada desde mais cedo. A escada descia numa espiral apertada. O cheiro era forte, de mofo e algo mais que eu não conseguia identificar na hora. Descemos devagar, com a chama da vela tremulando, jogando sombras nas paredes de pedra. Lá embaixo, o porão era maior do que eu imaginava. Um corredor longo com várias portas pequenas de madeira. Parecia uma cadeia, não um convento. Teresa, Rosa chamou baixinho. Lúcia, tem alguém aí? Um gemido fraco veio de uma das portas. Corremos até lá. Tinha uma janelinha gradeada na porta, pela qual dava para ver o interior. Era um cubículo pequeno, sem janela, com só um colchão fino no chão. Em cima dele, uma menina encolhida. Era Teresa. Ela parecia menor do que eu lembrava, mais magra, com olheiras fundas. Viemos ajudar, eu disse, enquanto Rosa tentava abrir a porta com o grampo. Não adianta, Teresa falou com uma voz fraca. Elas vêm nos buscar de manhãzinha antes dos bispos chegarem. Vão nos levar para o convento em Rondonópolis até a visita passar. Quem mais está aqui embaixo? Rosa perguntou, olhando as outras portas. Lúcia na cela do lado. E tem a Joana, é aquela que tentou fugir mês passado. Ela está há mais tempo, não fala mais nada, só chora. Era de partir o coração. 3 meninas presas que nem animais, só porque não aguentavam mais os abusos ou porque tinham tentado escapar. E sabe o que é pior? Isso era só a ponta do iceberg. Quantas outras tinham passado por ali antes? Quantas tinham sido enviadas para outros conventos, silenciadas para sempre? A gente precisa fazer alguma coisa, eu disse, as lágrimas escorrendo. Não podemos deixar vocês aqui. Foi quando ouvimos passos na escada. Alguém estava descendo. Rosa apagou a vela num sopro rápido e me puxou para trás de uns barris velhos no canto do porão. Era a irmã Dulce com uma lamparina. Atrás dela, Padre Anselmo. Eles não nos viram, escondidas nas sombras, tremendo de medo. Os bispos chegam às 8, disse o padre. Certifique-se de que elas estejam longe daqui até lá. E dê um jeito na aparência delas. Não quero perguntas. Sim, padre, respondeu irmã Dulce. O carro vem buscá-las às 5 da manhã. Os dois entraram numa sala no fim do corredor,
deixando a porta entreaberta. De onde estávamos dava para ouvir a conversa. E a novata? A Maria? Perguntou o padre. Como está se comportando? Gelei ao ouvir meu nome. Rosa apertou minha mão com força. Ainda é rebelde por dentro, respondeu irmã Dulce. Mas está aprendendo. A Rosa é quem me preocupa. Aquela tem o demônio no sangue. Vive questionando com aqueles olhos atrevidos. Depois da visita, cuido das duas, disse o padre com uma voz que me deu arrepios. Tenho métodos que funcionam até com as mais difíceis. Não precisava ser gênio para entender o que ele queria dizer. Rosa e eu nos olhamos no escuro, o mesmo pensamento passando pela cabeça das duas. Tínhamos que sair dali, e rápido. Esperamos os dois saírem o que pareceu uma eternidade. Quando finalmente voltou o silêncio, Rosa acendeu a vela de novo. Eles vão levar vocês às 5 da manhã, eu disse para Teresa através da janelinha da porta. E amanhã à noite vamos estar de volta, ela respondeu com voz cansada. É sempre assim. Não se vocês fugirem, disse Rosa. Como? Estamos trancadas aqui. E mesmo se saíssemos para onde iríamos, não temos dinheiro, não conhecemos ninguém na cidade. Rosa ficou quieta um instante pensando. Depois, seu rosto se iluminou com aquele sorriso determinado que eu já conhecia. Tenho um plano, ela disse. Mas vamos precisar de ajuda. Voltamos para o nosso quarto antes que alguém notasse nossa ausência. Deitada na minha cama dura, eu não conseguia dormir. As imagens do porão, das meninas presas, a voz do padre falando sobre nós, tudo isso rodava na minha cabeça. Na manhã seguinte, os bispos chegaram pontualmente às 8. Eram 3 homens de batina roxa, sérios, importantes. O convento inteiro estava em fila no pátio para recebê-los, todas de cabeça baixa, mãos juntas em oração. Madre Angélica estava sorridente como eu nunca tinha visto antes. De repente ela parecia uma santa mulher, acolhedora, gentil. Que papel bem feito! Nossas noviças são exemplos de devoção, ela dizia enquanto nos apresentava aos bispos. Vivem em oração e trabalho, seguindo os passos de Nossa Senhora. Tive vontade de gritar a verdade ali mesmo, na frente de todo mundo, mas sabia que ninguém ia acreditar em mim. Seria minha palavra contra a deles. Durante todo o dia, os bispos percorreram o convento, visitando a capela, o refeitório, até a horta. Mas claro que não mostraram o porão, nem falaram das meninas que tinham sido levadas embora antes do amanhecer. À noite, cansada de fingir, encontrei Rosa na lavanderia. Estávamos sozinhas colocando os lençóis de molho. E o plano? Perguntei baixinho. Tô trabalhando nele, ela respondeu. Lembra da irmã Conceição que trabalha na cozinha? Ela não é como as outras. Já peguei ela chorando escondida várias vezes. Acho que ela também foi forçada a vir para cá. Você acha que ela vai ajudar? Só tem um jeito de descobrir. No dia seguinte, depois que os bispos foram embora, tudo voltou ao normal. As meninas do porão foram trazidas de volta, mas não as vimos. Ficamos sabendo que estavam de castigo espiritual, isoladas em suas celas por 1 semana, só com pão e água. Rosa conseguiu falar com irmã Conceição. Como ela suspeitava, a freira mais velha também guardava seus próprios segredos e dores. Tinha sido mandada para o convento quando jovem, depois que o noivo morreu na guerra. A família, muito religiosa, achou que era vontade de Deus. Ninguém devia estar aqui contra a vontade, disse a freira idosa com lágrimas nos olhos. Isso não é serviço de Deus. Ela concordou em ajudar. Como cozinheira, tinha acesso à despensa e às chaves do portão dos fundos, por onde recebiam as entregas de comida. Daqui a 3 dias, ela nos disse, vai chegar uma carroça com mantimentos. O seu Zezinho, que traz as verduras, é de confiança. Ele pode levar vocês até Água Boa, onde passa o ônibus para Cuiabá. Era a nossa chance. Mas não podíamos ir só nós duas. Precisamos levar as meninas do porão, eu disse. Não podemos deixá-las para trás. Irmã Conceição balançou a cabeça preocupada. Vai ser mais difícil.
Elas estão trancadas, vigiadas, e mais gente aumenta o risco de serem descobertas. Um por todos e todos por um, Rosa respondeu firme. Ou vamos todas ou não vai ninguém. O plano era arriscado. Na noite antes da entrega de mantimentos, Irmã Conceição colocaria um sonífero no chá das outras freiras. Não muito forte, só o suficiente para fazer elas dormirem pesado. Depois usaria as chaves para abrir o porão e as celas das meninas. Nos encontraríamos todas no portão dos fundos às 4 da manhã, quando seu Zezinho chegaria com a carroça. Nos 2 dias seguintes, reunimos o que pudemos escondido, um pouco de pão que guardamos das refeições, algumas frutas da horta, uma troca de roupa de cada uma que lavamos e escondemos. Não era muito, mas era tudo que tínhamos. Na noite combinada não consegui dormir de tanta ansiedade. Cada barulho me fazia pular. E se desse errado? E se nos pegassem? Pior que o castigo físico seria continuar ali, presas para sempre. Às 3 da manhã levantei sem fazer barulho. Coloquei por baixo do hábito a roupa normal que tinha guardado, uma saia simples e uma blusa que usei quando cheguei. Peguei o embrulhinho com pão e fruta e esperei. Rosa apareceu na minha porta como combinado. Tá tudo pronto, ela sussurrou em vamos. Descemos pelo corredor escuro, o coração na boca. Passamos pela cela da Madre Superiora. Dava para ouvir o ronco dela através da porta. O sonífero tinha funcionado. Encontramos Irmã Conceição na entrada do porão. Ela já tinha libertado as 3 meninas que pareciam assustadas e desorientadas, mas determinadas a fugir. Que Deus proteja vocês, disse a freira idosa, fazendo o sinal da cruz em cada uma de nós. Vão pela sombra, filhas. Ela nos guiou pelos corredores até o portão dos fundos. A cada passo eu achava que alguém ia acordar, que um alarme ia tocar, que seríamos pegas. Mas nada aconteceu. Seu Zezinho já esperava do lado de fora com a carroça coberta com um toldo de lona. Sem dizer palavra, ele nos ajudou a subir e cobriu a gente com palha e sacos vazios. Fiquem quietinhas até a gente estar bem longe, ele sussurrou. Tem uma patrulha da polícia que às vezes passa pela estrada principal. A carroça começou a se mover lentamente. Ouvi o rangido do portão fechando, depois o trote suave do cavalo na estrada de terra. Estávamos fora. Depois de 1 ano e meio naquela prisão disfarçada de convento, eu estava do lado de fora dos muros, deitada debaixo da palha, apertada entre Rosa e Teresa. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, mas de alívio, de esperança, de liberdade. A viagem até Água Boa demorou 4 horas. Saímos da carroça já com o sol nascendo, as pernas dormentes, os corpos doloridos, mas os corações leves. Essa é minha sobrinha Vitória, seu Zezinho disse para a mulher que vendia passagens na rodoviária, apontando para mim. E as amigas dela, estão indo visitar a tia em Cuiabá? A mulher nem olhou direito para a gente, ocupada contando o dinheiro que seu Zezinho entregou. Ele tinha vendido parte da carga de verduras para comprar nossas passagens. Que Deus pague o Senhor, eu disse, segurando as mãos calejadas dele. Já tá pagando, filha. Ele sorriu, mostrando os dentes faltando. Minha irmã mais nova também foi levada para um convento quando era moça. Nunca mais voltou. Dizem que morreu de febre, mas a gente sabe como é, né? Nunca deixaram a gente nem ver o corpo. No ônibus para Cuiabá, às 5, eu, Rosa, Teresa, Lúcia e Joana nos sentamos juntas nos fundos. Pela primeira vez em muito tempo, falamos livremente, sem medo de sermos ouvidas ou castigadas. Cada uma contou sua história. Teresa tinha sido mandada para o convento pelo padrasto, que queria se livrar dela depois que a mãe morreu. Lúcia tinha engravidado aos 15 anos, e a família, para esconder a vergonha, mandou ela para o convento. A criança foi tirada dela assim que nasceu, dada para adoção. Joana tinha sido apanhada lendo livros proibidos que falavam de direitos das mulheres. Histórias diferentes, mas com o mesmo final. Meninas presas, silenciadas, abusadas. Tudo em nome de Deus.
Para onde vamos agora? Perguntou Lúcia, a mais nova de nós, com só 17 anos. Ninguém tinha resposta. Nenhuma de nós tinha família que nos aceitaria de volta. Nenhuma tinha dinheiro ou um lugar para ir. Vamos para Goiânia, disse Rosa, sempre a mais decidida. É uma cidade grande, tem mais oportunidade. Podemos encontrar trabalho, ficar juntas por um tempo. E se eles nos procurarem? Perguntou Joana, ainda assustada. A polícia ajuda eles, não nós. Então mudamos de nome, respondeu Rosa. Começamos de novo. Não é a primeira vez que mulheres precisam desaparecer para sobreviver. O ônibus cortava o cerrado, levantando poeira vermelha na estrada. Olhei pela janela os ipês floridos, o céu mais azul que eu já tinha visto, os rios serpenteando entre as colinas. Pensei em tudo o que tinha acontecido, em como minha vida tinha mudado desde aquela festa de Santo Antônio em Bom Jesus da Lapa. Sabe o que eu quero fazer quando chegar em Goiânia? Eu disse, quebrando o silêncio. Quero cortar o cabelo bem curtinho mesmo, mas do jeito que eu quiser, e depois deixar crescer de novo só porque posso. As meninas riram, um riso genuíno que ecoou pelo ônibus vazio. Eu quero comer um prato cheio de arroz com feijão e carne, disse Lúcia, e repeti 3 vezes. Eu quero dormir até tarde, suspirou Teresa. Sem sino, sem orações forçadas. Eu quero aprender a ler direito, falou Joana. E depois quero escrever tudo o que aconteceu naquele lugar, para ninguém esquecer. Rosa pegou minha mão e sorriu aquele sorriso que me dava força. E eu quero que a gente nunca mais tenha medo, ela disse. Que a gente aprenda a ser livre de verdade. Naquele momento, eu soube que minha vida só estava começando. Tinha só 21 anos, apesar de sentir como se tivesse vivido 100. Tinha perdido minha família, minha cidade, meu primeiro amor. Mas tinha ganhado outras coisas, coragem, amizade e determinação. E, principalmente, tinha encontrado minha voz. O ônibus seguia pela estrada, e com cada quilômetro que deixávamos para trás, eu sentia os muros do convento ficando mais distantes. Não sabia o que ia encontrar em Goiânia ou o que seria da minha vida dali em diante, mas sabia uma coisa com certeza: nunca mais deixaria ninguém me calar. Nunca mais seria prisioneira. A vida é como o rio, minha mãe sempre dizia. Pode ter pedra no caminho, pode ter curva que a gente não vê, mas água sempre encontra seu rumo para o mar. E eu, Maria das Graças Ferreira, estava finalmente encontrando o meu próprio caminho, seguindo o meu próprio rio. Goiânia nos recebeu como toda cidade grande recebe os que chegam sem nada, com indiferença. Era uma selva de pedra onde ninguém olhava nos olhos de ninguém. Tão diferente de Bom Jesus da Lapa, que parecia outro país. Chegamos no terminal rodoviário sem destino certo. 5 moças assustadas, segurando trouxinhas improvisadas, olhando em volta sem saber para onde ir. O dinheiro que seu Zezinho tinha nos dado acabou com as passagens. Não tínhamos nem para o café da manhã. E agora? Perguntou Teresa, abraçando o próprio corpo como se isso pudesse proteger ela. Rosa, sempre nossa fortaleza, apontou para uma igreja que se via ao longe. Vamos lá. Igreja ajuda gente necessitada, não é o que eles dizem? Eu hesitei. Igreja era a última coisa que eu queria ver na minha frente. Mas não tínhamos escolha. A igreja de São Judas Tadeu ficava numa praça movimentada. Quando chegamos, uma missa estava terminando. Ficamos esperando do lado de fora, até que os fiéis saíram e o padre apareceu na porta. Padre Jerônimo não era nada como os padres que conhecíamos. Era um homem de uns 60 anos, cabelos brancos despenteados, óculos na ponta do nariz e um sorriso largo no rosto redondo. Usava uma batina velha e surrada, que parecia ter uns 10 anos de uso. Em que posso ajudar, minhas filhas? Ele perguntou quando viu a gente parada na porta da igreja. Rosa tomou a frente e contou uma história pela metade, que éramos de cidades do interior, procurando trabalho na capital, sem ter onde ficar. Não mencionou o convento, nem a fuga, nem os abusos. Algumas verdades são pesadas demais para compartilhar com estranhos, mesmo que usem colarinho. O padre nos olhou por um tempo.
como se estivesse lendo além das nossas palavras. Depois, suspirou. Venham comigo, ele disse. Não tenho muito a oferecer, mas o pouco que tenho, divido com prazer. Ele nos levou até a casa paroquial, uma construção simples atrás da igreja. Lá, uma senhora negra de cabelos grisalhos preparava o almoço. Dona Zulmira, chamou o padre. Temos visitas. Pode colocar mais 5 pratos na mesa? A mulher nos olhou de cima a baixo, notando nossas roupas estranhas, ainda usando as do convento por baixo das poucas peças normais que tínhamos, nosso jeito assustado, os olhares baixos que o convento tinha nos ensinado a manter. Ela murmurou, colocando as mãos na cintura. Essas meninas têm cara de quem está fugindo de alguma coisa. Rosa deu um passo para trás, pronta para sair correndo, e eu senti meu coração gelar. Mas então Dona Zulmira abriu um sorriso largo, mostrando uma janelinha entre os dentes da frente. Seja lá do que for, tá no passado. Aqui ninguém pergunta de onde vem, só para onde vai. Sentem, vou fazer um café reforçado antes do almoço. Vocês tão magrelas que dá até dó. Aquele foi o melhor café da minha vida. Pão caseiro quentinho com manteiga derretendo, bolo de fubá, café com leite de verdade. Comemos como se não houvesse amanhã. Acho que Dona Zulmira nunca tinha visto fome igual. A casa paroquial não tem espaço para vocês ficarem, disse o padre quando terminamos de comer. Mas conheço uma pessoa que pode ajudar. Dona Matilde, uma viúva que mora perto daqui, tem uma pensão onde recebe moças do interior que vêm trabalhar na cidade. É simples, mas limpo e seguro. Depois do almoço, arroz, feijão, carne e salada, que nos fizeram chorar de tanta saudade de comida de verdade, o padre nos levou até a pensão de Dona Matilde. Era uma casa grande e antiga, com um jardim na frente cheio de rosas e um quintal nos fundos onde galinhas ciscavam livremente. Dona Matilde era uma mulher de uns 60 anos, baixinha, gordinha, com olhos pequenos e vivos que pareciam enxergar a alma da gente. 5 de uma vez, Padre Jerônimo? Ela riu quando nos viu. O senhor quer me transformar num convento. Dei um pulo ao ouvir aquela palavra. Joana ficou pálida. Será que ela sabia? Será que o padre tinha adivinhado nossa história? São boas meninas, Dona Matilde, o padre disse. Precisam de abrigo e trabalho. Pensei logo na senhora. Dona Matilde nos estudou por um momento, depois sorriu. Tenho 3 quartos vagos. Podem ficar 2 em cada e uma sozinha. Ficamos todas juntas, disse Rosa rapidamente. 2 em cada quarto é perfeito. Depois que o padre saiu, Dona Matilde nos mostrou os quartos. Eram simples. 2 camas, um armário, uma mesinha, mas depois das celas do convento, pareciam suítes de hotel. As regras são simples, ela disse. Nada de homem aqui dentro, nada de bebida, nada de bagunça. O café da manhã é às 6, quem perder fica sem. Almoço não tem, cada uma se vira. Jantar às 7, quem atrasar come frio. Aluguel se paga no dia 5, sem desculpa. Ela fez uma pausa, olhando cada uma de nós. E não me importa de onde vocês vieram ou por quê. Aqui é lugar de recomeço. Naquela noite, deitada numa cama macia pela primeira vez em quase 2 anos, eu chorei baixinho. Não era de tristeza, era de alívio. Estávamos longe, estávamos a salvo, estávamos juntas. No dia seguinte, começamos a procurar trabalho. Não foi fácil. Nenhuma de nós tinha experiência em nada além de rezar, limpar e obedecer. Não tínhamos documentos, não tínhamos referências, não tínhamos nada. Tem uma fábrica de costura perto daqui, sugeriu Dona Matilde quando voltamos desanimadas no fim do dia. A Dona Clotilde é amiga minha, vou falar com ela. No outro dia, fomos às 5 à fábrica. Era um galpão grande onde várias mulheres trabalhavam em máquinas de costura, fazendo roupas que seriam vendidas no comércio da cidade. Dona Clotilde era uma mulher séria, de poucas palavras. Nos olhou com desconfiança. Sabem costurar? Perguntou. Sim, respondeu Rosa,
E não era mentira. No convento, costurávamos por horas todos os dias, fazendo roupas de cama para hospitais e orfanatos. Mostrem, ela ordenou, apontando para as máquinas vazias no fundo do galpão. Cada uma sentou em uma máquina. O barulho, o cheiro de tecido, o movimento repetitivo. Era tão parecido com o trabalho no convento que por um momento me senti de volta lá. Mas quando olhei em volta e vi as outras mulheres conversando, rindo baixinho, algumas até cantando, lembrei que estava livre. Dona Clotilde examinou nosso trabalho com olhos críticos. Não é ruim, ela admitiu finalmente. Posso pegar vocês a experiência. Pagamento por peça no fim da semana. Foi assim que começamos nossa nova vida em Goiânia. Trabalhávamos das 7 da manhã às 5 da tarde na fábrica de costura. O trabalho era duro, mas o ambiente era leve. As outras costureiras eram mulheres simples, muitas também vindas do interior, com suas próprias histórias de luta e superação. No fim da primeira semana, recebemos nosso primeiro salário. Não era muito, mas era nosso. Dinheiro que tínhamos ganhado com nosso próprio trabalho, que podíamos gastar como quiséssemos. Vamos comprar roupas novas, sugeriu Teresa, animada. Não aguento mais usar essas do convento por baixo. Fomos ao mercado municipal e compramos roupas simples, usadas, mas nossas. Cada uma escolheu algo que refletia um pouco de quem era, ou de quem queria ser. Comprei um vestido azul claro, leve, que me lembrava a cor do Rio São Francisco. Lentamente, fomos nos adaptando à vida na cidade grande. Aprendemos a andar de ônibus, a pechinchar nas feiras, a nos defender dos olhares e cantadas dos homens nas ruas. Aos domingos íamos à missa na igreja de Padre Jerônimo, não por obrigação, mas por gratidão, e também porque ele pregava um Deus diferente do que conhecíamos. Um Deus de amor, não de punição. Um Deus que acolhia, não que castigava. O verdadeiro pecado, ele dizia em seus sermões, não é amar ou questionar. É causar sofrimento aos outros. É usar o nome de Deus para oprimir. Numa dessas missas, conhecemos seu Augusto, um professor aposentado que dava aulas noturnas de alfabetização na igreja. Rosa, sempre a mais ousada, perguntou se podíamos participar. Claro, ele sorriu. A educação é direito de todos, especialmente de quem teve esse direito negado. Foi assim que, depois de meses costurando o dia inteiro, passamos a dedicar nossas noites a aprender. Letras, números, história, geografia. O mundo se abria para nós como uma flor desabrochando. Quero fazer o supletivo, anunciou Rosa um dia depois da aula. E depois quero ir para a faculdade. Faculdade, riu Lúcia. Isso é sonho grande demais para a gente. Quem disse? Rosa rebateu, os olhos brilhando. Somos tão capazes quanto qualquer um. Só não tivemos oportunidade. Aquele sonho começou a crescer em mim também. Lembrei do tempo em que queria ser professora antes de tudo mudar. Por que não poderia ser agora? 1 ano se passou desde nossa fuga. Tínhamos economizado um pouco, melhorado de vida. Saímos da pensão de Dona Matilde e alugamos uma casinha simples nos arredores da cidade. Joana, Rosa e eu. Lúcia tinha encontrado um namorado, um rapaz gentil que trabalhava numa padaria, e foi morar com a família dele. Teresa decidiu voltar para sua cidade, Araguaína, depois de conseguir contato com uma tia que prometeu acolhê-la. Nossa casinha era pequena, mas nossa. Tínhamos um jardim onde plantávamos temperos e flores. Tínhamos liberdade, tínhamos paz. Mas o passado ainda pesava em nossos corações. À noite, às vezes, eu acordava gritando, sonhando com o porão escuro, com os castigos, com a voz do padre Anselmo. Rosa também tinha seus pesadelos. Joana ainda falava pouco, ainda se assustava com barulhos súbitos. Precisamos falar sobre o que aconteceu, disse Rosa uma noite, enquanto tomávamos café na varanda. Não só entre nós, pro mundo. Quem vai acreditar? Respondi, sentindo o medo antigo voltar. Somos só 3 mulheres sem estudo, sem nome, sem família. Já não somos só 3, ela disse. Somos 5.
E tem outras. Outras que fugiram antes, outras que ainda estão lá. Rosa tinha razão. Nas aulas noturnas conhecemos Margarida, uma senhora que também tinha sido mandada para um convento quando jovem. E através dela, soubemos de mais 2, 3, várias mulheres com histórias parecidas. É um sistema, Rosa explicava. Famílias mandam meninas problemáticas para os conventos. Padres e freiras abusam desse poder. E tudo fica escondido porque ninguém acredita nas vítimas. Foi nessa época que conhecemos Dr. Paulo, um advogado que dava assistência jurídica gratuita na paróquia uma vez por semana. Ele ouviu nossa história com atenção, sem interromper, sem duvidar. É um caso complexo, ele disse quando terminamos. Vocês sabem disso, né? A igreja tem muito poder. E sem provas concretas... Temos os nomes, disse Joana, falando com uma firmeza que raramente mostrava. Temos as datas, temos as marcas nos nossos corpos e almas. E não somos só nós, completou Rosa. Podemos encontrar outras vítimas. Podemos voltar a São Félix do Araguaia, falar com seu Zezinho, com Irmã Conceição, se ela ainda estiver lá. O advogado coçou a barba grisalha, pensativo. Vai ser uma batalha difícil. Vocês podem enfrentar retaliação, calúnia, descrédito. Estão preparadas para isso? Olhei para Rosa, depois para Joana. Nós 3 tínhamos passado pelo inferno e sobrevivido. O que poderia ser pior? Nascemos preparadas, respondi. Só não sabíamos até agora. Os meses seguintes foram de intensa preparação. Dr. Paulo nos ajudou a reunir depoimentos de outras vítimas. Encontramos 7 mulheres que tinham passado pelo convento das Irmãs da Divina Providência em diferentes épocas, todas com histórias semelhantes. Margarida nos apresentou a um jornalista do Diário de Goiás, um homem chamado Roberto, que tinha feito reportagens sobre casos de abuso na igreja antes. Ele se interessou pela nossa história. Não posso prometer que vão publicar, ele disse honestamente. Meu editor tem medo de processos, mas vou tentar. Enquanto isso, continuávamos nossas vidas. Eu tinha conseguido entrar no supletivo e estudava à noite depois do trabalho. Rosa, sempre mais ambiciosa, já falava em prestar vestibular para direito. Joana tinha descoberto um talento para pintura e fazia quadros que retratavam nossa experiência no convento. Imagens poderosas de grades, sombras e mãos estendidas pedindo ajuda. Decidi uma coisa, anunciei uma noite depois do jantar. Quero voltar para Bom Jesus da Lapa. Rosa me olhou surpresa. Tem certeza? Sua família? Não vou voltar para minha família, expliquei. Vou voltar para procurar o João. Ele merece saber o que aconteceu comigo. E eu preciso saber o que aconteceu com ele. Minha decisão estava tomada. Com o dinheiro que tinha economizado durante 2 anos, comprei uma passagem de ônibus para Bom Jesus da Lapa. A viagem seria longa, 2 dias na estrada com várias baldeações. Na véspera da viagem, recebi um presente inesperado. Joana me entregou um pequeno quadro que tinha pintado especialmente para mim. Uma mulher de costas, olhando para um rio azul, com um céu aberto à frente. É você, ela disse baixinho, voltando para o seu rio, mas indo para o seu futuro. A viagem de volta foi como reviver minha história ao contrário. Cada cidade, cada paisagem me trazia lembranças, algumas dolorosas, outras doces. Quando finalmente vi as margens do Rio São Francisco, meu coração bateu mais forte. Bom Jesus da Lapa não tinha mudado muito em 3 anos. As mesmas ruas de terra, as mesmas casinhas simples, a mesma igreja no alto do morro. Mas eu tinha mudado. Não era mais a menina ingênua que dançou com João na festa de Santo Antônio. Hospedei-me numa pensão simples no centro. A dona, uma senhora chamada Aparecida, não me reconheceu. Por que reconheceria? Eu era só mais uma das tantas romeiras que visitavam a cidade por causa do santuário. No dia seguinte, fui à procura de João. A farmácia do pai dele ainda estava lá, mas com uma placa diferente. Farmácia Nova Esperança, proprietário, Dr. João Pedro Santos.
Meu coração quase parou. João tinha se formado em farmácia, realizado o sonho dele, e estava de volta à cidade. Entrei no estabelecimento com as pernas bambas. Atrás do balcão, um homem de costas organizava remédios na prateleira. Quando se virou, quase não reconheci. João estava mais alto, mais forte, usando óculos que lhe davam um ar sério. Mas o sorriso era o mesmo que tinha me encantado anos atrás. Posso ajude? Ele começou, mas parou no meio da frase quando me viu. Seus olhos se arregalaram, a boca ficou entreaberta. Maria? Ele sussurrou como se estivesse vendo um fantasma. Maria das Graças? Não consegui dizer nada, apenas assenti, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. Meu Deus, Maria, é você mesmo? Ele contornou o balcão, parando na minha frente, hesitando em me tocar, como se eu pudesse desaparecer a qualquer momento. Todo mundo disse que você tinha ido para o convento, depois falaram que você tinha morrido. Quase morri, respondi finalmente, a voz embargada. Mas estou aqui. João fechou a farmácia naquele dia. Fomos para um café na beira do rio, onde contei toda a minha história. Ele ouvia atentamente, os olhos às vezes se enchendo de lágrimas, as mãos apertando as minhas. Procurei por você, ele disse quando terminei. Fui até o convento em São Félix, mas disseram que não havia nenhuma noviça com seu nome lá. Seu pai proibiu que qualquer um falasse de você. Sua mãe adoeceu de tristeza. Minha mãe, murmurei, sentindo uma dor antiga despertar. Como ela está? Faleceu ano passado, João disse suavemente. Pneumonia, dizem. Mas acho que foi de tristeza mesmo. Seu pai continua o mesmo. Ainda vai à igreja todos os domingos. Ainda bate na mesa exigindo respeito. Permiti-me chorar pela minha mãe, que não pude ver uma última vez. Pelo que poderíamos ter sido, pelo que perdemos. E você? Perguntei finalmente, enxugando as lágrimas. Vejo que realizou seu sonho. João sorriu, aquele sorriso que eu guardava na memória como um tesouro precioso. Me formei em Salvador. Voltei há 1 ano quando meu pai decidiu se aposentar. Mas nunca esqueci você, Maria. Naquela tarde, caminhamos pela margem do rio como 2 velhos amigos reencontrando o passado. João me contou sobre sua vida, seus estudos, seus planos. Eu falei sobre Goiânia, sobre minhas amigas, sobre nossa luta por justiça. Quero ajudar, ele disse firmemente. O que fizeram com você, com as outras, não pode ficar impune. É perigoso, adverti. Estamos enfrentando pessoas poderosas. Mais um motivo para não deixar você sozinha nessa luta, ele respondeu, segurando minha mão. Fiquei em Bom Jesus da Lapa por 1 semana. Não procurei meu pai, nem meus irmãos. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mas reencontrei tia Zefa, que chorou ao me ver viva, e algumas amigas de infância que me receberam com abraços sinceros. João e eu nos reaproximamos, com a cautela de quem sabe que o tempo e as experiências nos transformaram. Não éramos mais os jovens apaixonados de antes, mas talvez pudéssemos ser algo novo, algo construído sobre bases mais sólidas que um sonho de adolescência. Quando voltei para Goiânia, levava comigo uma promessa. João viria me visitar em 3 meses. E também uma certeza. Meu passado estava resolvido. Era hora de enfrentar o futuro. Roberto, o jornalista, conseguiu publicar nossa história no Diário de Goiás. Não com nossos nomes verdadeiros por segurança, mas com detalhes suficientes para quem soubesse reconhecer o convento e as pessoas envolvidas. A reportagem gerou uma pequena tempestade. Houve desmentidos oficiais da igreja, claro. Cartas de leitores indignados com as calúnias contra a instituição. Mas também houve apoio, principalmente de outras mulheres. E mais importante, houve outras vítimas que se manifestaram. Mulheres que tinham passado por situações semelhantes em outros conventos, em outras cidades, em outras épocas. Era como se tivéssemos aberto uma porta que estava trancada há séculos. É só o começo,
disse Rosa, recortando a reportagem para guardar. Agora eles sabem que não estamos sozinhas, que não vamos mais ficar caladas. Nossa luta por justiça continuava, mas agora eu tinha algo mais pelo que lutar. Meu futuro. Com o apoio de seu Augusto, consegui uma vaga como auxiliar numa escola primária. Não era ainda a professora que sonhava ser, mas estava no caminho. João veio me visitar como prometido. Conheceu minhas amigas, viu nossa casinha simples, entendeu a nova vida que eu tinha construído. Fico orgulhoso de você, ele disse na véspera de voltar para Bom Jesus da Lapa. Depois de tudo que passou, ainda tem força para lutar, para construir, para ajudar os outros. A gente nunca sabe a força que tem até que ela é testada, respondi, lembrando das palavras de tia Zefa. 3 anos se passaram desde nossa fuga do convento. Rosa estava na faculdade de Direito, estudando à noite e trabalhando durante o dia. Joana tinha montado um pequeno ateliê de pintura e dava aulas para crianças carentes. Eu tinha terminado o supletivo e começado um curso de magistério. Nossa luta contra o convento avançava lentamente no sistema judicial. E João tinha se mudado para Goiânia, trazendo seus conhecimentos de farmácia e seu coração generoso. Estávamos construindo algo juntos, dia após dia, com a paciência de quem sabe que os melhores alicerces são feitos com tempo e cuidado. Numa tarde de domingo, recebemos uma visita inesperada. Uma menina de uns 16 anos apareceu na nossa porta, trêmula, assustada, segurando um recorte de jornal amarelado, a reportagem sobre nossa história. Me ajudem, ela pediu com voz fraca. Acabei de fugir do convento em Rondonópolis. Vi isso e... Ela não conseguiu terminar caindo em prantos. Rosa a abraçou sem hesitar. Você está segura agora, ela disse com firmeza. Estamos aqui. Você não está sozinha? Olhei para aquela menina e vi a mim mesma 3 anos atrás. Vi o medo, a dor, mas também a coragem de quem deu o primeiro passo para a liberdade. E soube, naquele momento, que nosso trabalho estava apenas começando, que haveria outras meninas, outras histórias, outras lutas, que o rio da minha vida tinha encontrado seu curso, seu propósito. Qual seu nome? Perguntei à menina, oferecendo-lhe um copo de água. Esperança, ela respondeu. Me chamo Esperança. Não pude evitar sorrir. Às vezes, a vida tem um senso de humor peculiar, quase divino em sua ironia. Bem-vinda, Esperanças, eu disse. Tenho uma história para te contar. Esperança não foi a última. Depois dela veio Conceição, uma menina de 17 anos que fugiu do mesmo convento em Rondonópolis. Depois, Antônia, de 22, que tinha passado 5 anos num convento em Cuiabá. Mais tarde, Clara, Patrícia, Inês. Uma procissão de almas feridas buscando abrigo, compreensão e justiça. Nossa casinha ficou pequena. Com a ajuda de João, que agora trabalhava numa farmácia grande no centro de Goiânia, alugamos uma casa maior nos arredores da cidade. Um lugar simples, mas espaçoso, com quintal grande e muitos quartos. Chamamos de Casa Esperança, nome dado em homenagem à primeira menina que nos procurou. Isso tá virando uma pensão, brincava a dona Zulmira, que tinha se aposentado do trabalho com Padre Jerônimo e agora nos ajudava na cozinha da Casa Esperança. Não era uma pensão, era um refúgio, um ponto de partida, um lugar onde mulheres que tinham passado pelo mesmo que nós podiam se curar e recomeçar. Rosa, já no 2º ano de Direito, organizou um grupo de apoio. Uma vez por semana, nos reuníamos na sala grande da Casa Esperança. Sentadas em círculo, cada uma contava sua história, suas dores, seus medos, mas também suas conquistas, por menores que fossem. Consegui andar na rua sem olhar para o chão, dizia uma. Falei em voz alta na frente de um homem, contava outra. Rezei hoje, mas porque quis, não porque me obrigaram, relatava uma terceira. Eram passos pequenos, mas importantes. Cada conquista era celebrada com aplausos, abraços e às vezes lágrimas de alegria.
Nossa luta contra o convento de São Félix do Araguaia avançava devagar no sistema judicial. Dr. Paulo, o advogado que tinha nos ajudado desde o início, agora tinha mais 4 advogados trabalhando pro bono no caso, todos ex-alunos dele que acreditavam na nossa causa. Enfrentamos resistência, claro. A igreja negava tudo. Os padres e freiras acusados tinham sido transferidos para outras cidades, outros estados. Alguns testemunhas sumiram misteriosamente. Documentos que comprovavam nossa passagem pelo convento foram perdidos em incêndios convenientes. É David contra Golias, suspirava Dr. Paulo. Mas lembrem-se, na história David venceu. Rosa, sempre otimista, acrescentava: e desta vez David não é um só, somos muitas. Mais reportagens apareceram em jornais de todo o país. Roberto, o jornalista que primeiro publicou nossa história, agora trabalhava num jornal de circulação nacional. Nossa luta ganhou visibilidade. Recebemos cartas de apoio, doações, ofertas de ajuda. Também recebemos ameaças, telefonemas anônimos no meio da noite, cartas com ameaças de morte, olhares hostis de pessoas na rua que nos reconheciam das fotos nos jornais. Tão com medo, dizia João, sempre meu porto seguro. Medo é sinal de que estamos incomodando gente poderosa. A Casa Esperança cresceu para além do abrigo físico. Criamos uma escola informal onde as moças podiam estudar e se preparar para a vida lá fora. Joana dava aulas de arte, Rosa de direitos básicos, eu de português e matemática. João ensinava primeiros socorros e noções de saúde. Voluntários vinham dar aulas de costura, culinária, informática. Foi Padre Jerônimo quem sugeriu que registrássemos oficialmente como uma associação sem fins lucrativos. Vai dar mais respaldo, mais proteção, ele explicou, e mais possibilidades de apoio. Assim nasceu a Associação Maria Libertadora, nome escolhido em votação pelas próprias moças acolhidas. Não era referência a mim, Maria das Graças, mas a outra Maria, mãe de Jesus, que para muitas delas representava o lado feminino e acolhedor de Deus que tinham perdido de vista nos conventos. Nessa época, eu já dava aulas regularmente numa escola municipal. Tinha concluído o magistério e prestado concurso público. Não ganhava muito, mas era um trabalho honesto que me dava satisfação. Ensinar crianças a ler, escrever e principalmente questionar era minha forma de garantir que a próxima geração não repetisse os erros da minha. João e eu nos casamos numa cerimônia simples, no jardim da Casa Esperança. Não foi numa igreja, nenhuma de nós conseguia entrar numa sem sentir calafrios. Foi seu Augusto, o professor que nos tinha alfabetizado, que conduziu uma linda cerimônia laica, cheia de poesia e música. Debaixo deste céu, perante estas testemunhas, ele recitou: vocês prometem construir uma vida baseada no respeito, no amor e na liberdade. Prometemos, dissemos juntos, de mãos dadas, rodeados por nossa família escolhida. Rosa, Joana, as meninas da Casa Esperança, Padre Jerônimo, Dona Zulmira, Dr. Paulo, Roberto, todos que tinham caminhado conosco naquela jornada. Em dias de felicidade assim, é fácil pensar que tudo vai bem, que as batalhas ficaram no passado. Mas a vida tem seus próprios planos, seus próprios ritmos de dar e tomar. Uma semana depois do nosso casamento, recebemos a notícia: o juiz tinha arquivado nosso processo contra o convento das Irmãs da Divina Providência por falta de provas concretas. Anos de depoimentos, testemunhas, documentos reunidos com tanto esforço, tudo descartado com uma canetada. Rosa ficou arrasada. Era seu primeiro grande fracasso como futura advogada. Como pode? Ela chorava, batendo o punho na mesa. Como podem ignorar tantas vozes? Dr. Paulo tentou explicar as nuances legais, as influências políticas, os acordos de bastidores. Mas, no fundo, era simples. Os poderosos protegiam os poderosos. Sempre foi assim. Não acabou, eu disse naquela noite.
durante uma reunião de emergência na Casa Esperança. Isso é só uma batalha, não a guerra. E que guerra podemos vencer? Perguntou Antônia, uma das meninas acolhidas com amargor na voz. Eles têm tudo: dinheiro, poder, influência. Nós não temos nada. Olhei ao redor para aquelas mulheres que tinham sobrevivido ao inferno e voltado para contar a história, que tinham reconstruído suas vidas pedaço por pedaço, como quem monta um quebra-cabeça sem saber o desenho final. Temos algo que eles nunca terão, respondi, sentindo uma certeza que vinha do fundo da alma. Temos a verdade. E temos umas às outras. Naquela mesma noite decidimos mudar de tática. Se o sistema judicial não nos ouvia, faríamos com que o resto do mundo ouvisse. Organizaríamos um livro, um documentário, palestras em escolas e universidades. Criaríamos uma rede